Olá a todos, que Deus lhe abençoe abundantemente. Está no ar o programa França em Direto. E nós temos hoje vários relatos para apresentar para você, como todos os dias. Porém, amigo, amiga, até quando você vai ficar assistindo essa programação? Olhe bem para mim. Até quando você vai ficar postergando esse sofrimento, postergando a sua vitória, a sua conquista? Até quando você vai ficar aguentando aí esse sofrimento? Está na hora de você tomar uma atitude, sair do seu lugar e procurar o centro de aqueio, o centro de ajuda mais perto de você. Está na hora de você agir a fé. Está na hora de você deixar o próprio Deus transformar a sua vida. Porque você já tentou em tantos caminhos, já tentou de tantas maneiras e até agora nada. Religioso você é, fé você tem, mas até agora essa fé, ela é improdutiva na tua vida, ou seja, infrutífera. Até agora não aconteceu nada, nada. Você tem até uma vida boa, você tem até uma vida regrada, mas você sente esse vazio dentro do teu peito e esse vazio só poderá ser preenchido com a força de Deus. Não há amor maior do que o amor do próprio Deus preenchendo aí dentro do teu ser, dentro de sua alma. A minha vida era muito problemática a nível espiritual. Pois eu não dormia, levava as noites sem sono, com muito medo do escuro, temia a noite chegar e era horrível. Muito nova eu comecei com este sofrimento. O fundo do poço era quando eu já não comia, não tinha vontade para ir para lado nenhum, não saía, a minha família me convidava e eu não aceitava, e era uma tristeza profunda e não tinha motivos aparentes para isso. Era o meu interior que estava muito mal. Como é que conheceu a Igreja Universal? Eu conheci a Igreja Universal através da TV. Eu vi o programa e despertou a minha atenção e eu fui. E como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje foi, quando entrei, a primeira coisa que o Senhor Jesus me fez foi curar realmente desse meu interior. Foi instantâneo. Eu a partir daí comecei a dormir e a ficar tranquila. Hoje até durmo demais. Antes de chegar ao centro de ajuda, eu vivia com muitos conflitos interiores. Houve uma fase em que eu pensei que não fazia sentido eu estar viva, não é? Porque eu pensava que os meus pais não gostavam de mim. Apanhei uma fase complicada em que eu tinha que escolher qual a área que eu queria seguir no ensino secundário, o que criou muitos conflitos dentro de mim. Até que chegou um ponto que eu posso dizer que no espaço de uma semana eu decaí-me completamente, fiquei muito pior do que aquilo que eu estava. Eu só tinha vontade de ficar fechada no meu quarto, ficar com a persiana baixa, tudo às escuras, passava muito tempo a chorar, sentia-me mesmo que eu não valia nada. E então foi aí que eu me lembrei dos comprimidos que a minha mãe tinha em casa e eu decidi tomar os comprimidos, decidi que já não fazia sentido viver e foi então que tomei essa decisão de cometer o suicídio. Depois de eu ter tomado os comprimidos, a sensação com que eu fiquei é ainda mais confusão, não é? Eu fiquei ainda com mais conflitos, porque aquilo que eu tinha feito era errado, mas ao mesmo tempo eu não queria viver, então fiquei triste, fiquei em baixo, sem saber ao certo nem o que eu estava a sentir, não é? Foi mesmo um conflito interior enorme. Na realidade, só houve um agravamento dos problemas que eu estava a passar. Depois, entretanto, os meus pais chegaram a casa, ao início eu não ia dizer nada, não é? Mas depois, então, o conflito dentro de mim ainda aumentou ainda mais e eu acabei por lhes contar o que se tinha passado, eles levaram-me imediatamente para o hospital. Foi algo horrível porque, entretanto, depois surgiu uma crise de ansiedade no hospital, foi uma situação complicada porque eles tinham que fazer uma lavagem ao estômago e foi ali ainda um pouco complicado. Passei uma noite horrível, depois fiquei uma semana internada no hospital, o que acho que ainda piorou a minha situação, porque eu não saía do meu quarto, olhava pela janela lá fora e via as pessoas a terem a sua vida normal e ainda me sentia ainda pior. Quando eu saí do hospital, a sensação que eu tinha é que estava num lugar estranho, porque eu sentia que não pertencia ali, não é? Eu sentia-me um bicho. Tive que ser seguida por um psicólogo, um pedopsiquiatra, a tomar antidepressivos, tomar calmantes
E eu continuava deprimida, eu continuava com as mesmas frustrações, eu continuava com os mesmos problemas. Nada daquilo resolvia, aquilo apenas adiava. As crises de ansiedade continuavam, a confusão dentro de mim continuava e os medicamentos apenas me faziam ficar adormecida no meu problema. Até que chegou a um ponto que me convidaram para vir ao centro de ajuda. No início não foi fácil, porque lá está, esses problemas dentro de mim também não me deixavam eu querer aceitar essa ajuda, mas quando realmente eu me decidi a ir além, a dizer não, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudar, eu preciso tirar isto dentro de mim, foi então que eu ouvi aquilo que era orientado e consegui lutar por mim mesma. Tinha que ser eu a fazer alguma coisa, mas ninguém poderia fazer por mim. Então eu comecei a colocar tudo em prática, comecei a ver uma mudança dentro de mim, comecei a arrancar dentro de mim tudo aquilo que não prestava, não é? E foi então que eu descobri que eu tinha valor, eu deveria gostar primeiro de mim mesma para que então eu pudesse ver o amor das outras pessoas por mim, e eu descobri algo maravilhoso dentro de mim. Eu passei a ter alegria, passei a ter paz, passei a acreditar que a vida faz sentido. Lutas toda a gente tem, sempre vão vir, mas eu consigo superá-las, porque eu descobri a força que vem dentro de mim primeiro. Agora, amigo, amiga, um dia eu tive o meu vazio. Eu também estive vazio e até pensei em dar cabo da minha própria vida. Houve esses pensamentos, eu não tive coragem de fazê-lo, mas durante muito tempo esses pensamentos vinham à minha mente que a morte era melhor do que as doenças, do que o sofrimento, do que a dor. Eu tinha esse pensamento porque eu achava que morrer era simplesmente dormir e descansar. Mas não é isso. A Sagrada Escritura nos diz que após a morte há uma vida. Não é que você vai voltar no corpo de uma outra pessoa. Não é isso. A Sagrada Escritura nos diz que ao homem foi ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disto o juízo. Quer dizer, não há outro, mas o homem será julgado para a vida eterna ou para a morte eterna. Se isso para você lhe faz sofrer, então está na hora de você buscar a vida eterna. Já que você está em trevas, busque luz. Já que você está vazio, busque ser preenchido pelo poder de Deus, não pela religião, não pelo amor de um pai, pelo amor do marido, pelo amor de um homem ou de uma mulher, não pelo amor físico, mas pelo amor do próprio Deus, que foi capaz de entregar a sua própria vida para lhe salvar. Vamos acompanhar agora relatos de pessoas que mudaram de vida por meio da fé. Preste muita atenção. Como é que era a sua vida antes de chegar à Igreja Universal? Antes de chegar eu era muito agressiva com as outras pessoas, como estava incomodada com o meu interior, descontava nos outros e mentia bastante, mentia muito, também tinha algumas perturbações durante a noite, via vultos e estava sempre incomodada comigo mesma e não percebia o porquê. Aparentava uma coisa, mas era outra. Basicamente foi quando eu tomei uma decisão de me envolver com uma pessoa e essa pessoa fez-me uma grande chantagem e colocou-me numa situação muito, muito grave. E estava com tanta vergonha que eu pensei no suicídio nesse momento. Como é que conheceu o Centro de Ajuda? Foi através de uma familiar, uma tia minha. E o que é que começou a mudar? Mudou bastante porque depois eu fui entendendo que eu tinha valor, havia pessoas que acreditavam em mim, apesar de eu não acreditar, foram motivando, foram mostrando o caminho certo, a perceber que na verdade as coisas iam dar certo. Não valia a pena mentir, fingir ou pensar ser outra coisa. Então eu comecei a atualizar essa verdade, coloquei em prática aquilo que me foram ensinando. Foi difícil, não foi de um dia para a noite, foi com algum tempo, mas eu decidi tomar a decisão para mim mesma de mudar a minha vida e fazer o que é certo. E como está hoje? Hoje sou feliz, sou casada, tenho projetos de vida, tenho um projeto financeiro bastante ambicioso, estou a começar agora e acredito em mim, acredito nos meus objetivos e influencio outros a acreditarem nos seus objetivos também. Eu fui abusada sexualmente, fui violada e foi uma infância muito traumática.
Tentei o suicídio diversas vezes, molestava-me, cortava os pulsos, porque achava que a culpa era minha, achava que eu tinha que sofrer, eu achava que não tinha que pertencer a este mundo e que eu fazia mal aos outros, quando o mal que me faziam era a mim, mas eu culpabilizava-me. Passei a ter um vazio muito grande dentro de mim, uma angústia, uma tristeza, na qual eu me isolava, na qual eu não falava com ninguém, na qual depois eu comecei-me a refugiar no tabaco, na bebida, e foi quando eu conheci o meu marido. Tudo começou na minha vida a partir dos 16 anos, quando eu perdi o meu pai. Já desde essa altura eu comecei-me a embriagar, eu bebia muito para esquecer, refugiava-me nas noites, refugiei-me em más companhias, em gangues que eu frequentava na escola, e foi aí que eu comecei a namorar, também como um escape para me esquecer um pouco do meu passado e daquilo que eu tinha passado. E o nosso namoro foi muito turbulento, porque nós tínhamos uns ciúmes possessivos e agredíamos-nos mutuamente, psicologicamente, e eram discussões constantes na qual nós muitas vezes não conseguíamos estar ao lado um do outro, e quando estávamos distantes nós tínhamos saudades, mas quando estávamos próximos nós não conseguíamos estar juntos. Nós não tínhamos vida praticamente, porque um momento estávamos bem, no outro a seguir estávamos em guerra aberta um com o outro. Entretanto nós casámos, mais uma vez pensando que as coisas fossem melhorar, nessa tentativa que a partir daí fosse tudo correr bem, mas não, logo na lua de mel eu agredi a minha esposa. Na própria noite da lua de mel eu agredi a minha esposa. As discussões continuaram, as agressões continuaram, os meus traumas do passado continuaram, e foi um casamento que teve muitos problemas. Entretanto eu fiquei doente, tive a minha filha, foi-me diagnosticada a fibromialgia e síndrome de fadiga crónica, com uma depressão agressiva. Eu comecei a frequentar ambientes noturnos sozinho, a minha esposa outros ambientes noturnos sozinha também, saía com as amigas, eu saía com os meus amigos. Havia agressões, quando eu chegava à casa continuavam as agressões, com uma filha pequena a assistir a estas cenas, não é? Tristes, degradantes, os vizinhos ouviam. Foi então que aconteceu o pior momento da minha vida, que eu descobri que o meu marido tinha uma amante. Então aí foi o fundo do poço, foi o culminar de toda a minha vida. Uma coisa que nós pensamos que só acontecem aos outros e que nunca acontecem a nós, naquele momento aconteceu-me a mim. Nessa altura eu lembro-me, a minha esposa pediu-me para eu sair de casa. Eu tive algum tempo fora de casa, porque ela não me queria mais, disse que não suportava mais aquela vida. Tivemos um tempo ainda separados, entretanto eu perdoei-o, entre aspas, ele voltou para casa, mas sempre que tínhamos uma discussão, sempre que acontecia alguma coisa, eu mandava-lhe sempre à cara tudo o que ele me tinha feito. Ou seja, nós continuámos a discutir, o nosso casamento continuou péssimo, não éramos amigos um do outro, eu não confiava mais nele, tudo o que ele fazia eu desconfiava, até que o meu marido começou a adoecer, começou a perder meio quilo por dia. Nós corremos todos os médicos, ele fez todos os exames possíveis e imaginários e não dava nada. Foi quando ele conheceu a igreja. Comecei a assistir às reuniões e comecei primeiramente a curar-me interiormente, que eu era extremamente nervoso, agressivo, e isso foi mudando em mim. Foi aí que eu aprendi como é que eu devia tratar a minha família e as coisas começaram a mudar. Foi aí que eu comecei a ver uma mudança nele, porque ele começou a ser meio para mim, começou a ser meu amigo, o caráter dele começou a mudar, começou-me a fazer companhia, começou a dar mais atenção à filha. Então aí eu vi uma mudança nele e isso despertou-me a atenção. Se ele tinha sido curado, se eu estava doente, porque é que eu não poderia ficar também curada? Porque é que eu não poderia também mudar e ter uma transformação de vida? Então foi quando eu decidi ir à igreja. Fui curada da fibromialgia, do síndrome de fadiga crónica, de todas as doenças que eu tinha. Fui curada
espiritualmente no meu interior, eu comecei a amar-me, comecei-me a valorizar. Eu aprendi a amar a minha filha, porque eu não amava a minha filha. Da mesma forma que me rejeitaram a mim no passado, que eu não tive o carinho que precisava de ter naquele momento, eu comecei a fazer o mesmo à minha filha. E aí eu aprendi a amar a minha filha. Como mãe, eu não sabia ser mãe. Tudo o que eu mais queria era conseguir chegar-me ao pé dela, poder abraçá-la e poder beijá-la, e eu não conseguia. Havia algo ali que não me deixava ir para a frente, que não me deixava amá-la como ela precisava de ser amada. E eu aí aprendi como é que havia de fazer, aprendi como é que havia também de valorizá-la, porque ela também acabou por se também deixar de valorizar. O nosso casamento hoje está diferente, está transformado. Eu sou feliz, a minha esposa é feliz, nós não temos discussões e quando temos algum problema tentamos resolver juntos, dialogando. Eu vivo em plena lua de mel, nós andamos sempre juntos, nós trabalhamos juntos, nós estamos sempre juntos, constantemente um ao lado do outro, somos muito felizes e não vivemos um sem o outro. A minha esposa representa tudo na minha vida, é o meu apoio e é a pessoa que eu mais amo. Amigo, amiga, não conhecer a saída, não conhecer, não saber da situação, tudo bem, a inocência. Mas, sabendo que há solução, sabendo que para o teu problema, para essa depressão, para essa angústia profunda, para esse desejo de suicídio, há saída, e você não tomar uma decisão aí, já não é bom para você. Não é verdade? Já não é bom para você. Porque sabendo que há solução e não tomar uma atitude, é querer sofrer, é querer padecer. Por isso, você é o nosso convidado a estar na nossa sede nacional, no 254, Rua de Famburgo, São Martin, 75010, Paris. Para mais informações, você pode ligar para o 01 5335 8511. No nosso caso, no 139, Avenida do Presidente Wilson, 93210 La Plaine, Saint-Denis, entre o Stade de France e a Porta de La Chapelle. Esse amigo que vos fala, Luiz Mendonça, nós estaremos nessa quarta-feira, pelas 10 da manhã, pelas 3 horas da tarde, mas especialmente pelas 19h30, levando você a esse encontro real e verdadeiro com Deus. Não esqueça que neste domingo, pelas 9h30 da manhã, nossa concentração de fé e de milagres. E isso acontece em todos os centros de ajuda espalhados por toda a Europa, por todo o mundo, na verdade. Nós temos aí um centro de ajuda com portas abertas para lhe ajudar. Quanto à minha participação, eu vou ficando por aqui. E não esqueça, estamos vivendo a fé do nosso pai Abraão. É o nosso pai na fé. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Quer saber mais sobre isso? Venha ter conosco. Nós vamos lhe orientar e lhe ajudar. Como viver essa fé de Abraão. Um forte abraço. Deus abençoe.